Olá, amigos do canal ASA. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management. Vamos falar hoje sobre algumas breves notícias da semana, com um breve comentário. Mas antes de tudo, vamos agradecer o apoio da JetFlow Aviation Training. A JetFlow é uma empresa de treinamento para pilotos em Sanford, na Flórida, na região de Orlando. Alguns dos serviços que eles prestam são conversão de licença de pilotos para licença americana do FAA, treinamento para certificação para Airline Transport Pilot e A320 Type Rating. Se você é piloto ou conhece algum piloto, indique a JetFlow. Procure o Petri na JetFlow em Sanford, na Flórida. Muito obrigado. Vamos agora aqui a algumas notícias interessantes da semana. A primeira aqui, o Procon solicita esclarecimentos à Azul e à Abra sobre como manterão os clientes informados sobre o processo de fusão. Um dos pontos são os planos de fidelidade, os pontos, então eles estão procurando saber os detalhes desse acordo e como isso vai afetar os passageiros. E já estão até adiantados, né? Uma coisa que ainda é até um pouco cedo para se preocupar, mas eles já estão atrás disso. E por outro lado, né, a Fercomércio de São Paulo manifestou uma preocupação que a fusão pode afetar o ambiente de negócios e praticamente querendo dizer se a competição vai ser alterada e pode causar um aumento de preços. Com a concentração de 60% do mercado nas mãos de uma empresa, isso pode afetar o ambiente de competição. E uma outra matéria da Panhots também mencionou que na atual configuração o plano teria problemas para aprovação do CAD. E a pergunta que cabe a todo mundo é se vai haver interferência política ou não. Sem interferência política, tudo vai seguir um certo processo. Se haver interferência política, daí as normas normais de uma fusão terão que ser revistas. Um ponto importante dessa fusão seria a distribuição dos slots de Congonhas. Eu vi um dado de 2019 que a Latam tem 43,9% dos slots de Congonhas, a Azul tem 7,6% e a Gol teria 43,7%. Aí a mina de ouro que essa fusão está atrás, né? Pegar esses 43,7% de slots do aeroporto de Congonhas. Então, o que nós estamos vendo é que aos poucos alguns órgãos estão se manifestando e é algo aí para o futuro. Vamos ver se alguns órgãos de defesa do consumidor vão se manifestar quanto a isso. Então, essa é a primeira notícia aqui do dia. Agora, do aeroporto de Guarulhos, que completou 40 anos. O GRU Airport fará investimento bilionário em infraestrutura no aeroporto. Completou dia 20, 40 anos de operação. Serão investidos 1,4 bilhões de reais em obras de ampliação e modernização. Em 2024, o aeroporto superou seu recorde, atingindo 43,6 milhões de passageiros. Isso é 36% dos passageiros do país, concentrado no aeroporto de Guarulhos. Em 2024, foram 118 milhões de passageiros no Brasil. Não significa que 118 milhões de passageiros voaram, mas porque muitos passageiros vão 4, 5, 6 vezes, né? Então, eu diria aí que atende uma parcela ainda pequena da população brasileira. E as obras no aeroporto de Guarulhos incluem a revitalização do Terminal 2, ampliação dos terminais 2 e 3, construção de 70 novas posições para embarque, melhorias no controle migratório e nas áreas de raio-x. Só para ter uma ideia, são 120 mil passageiros diários passando pelo aeroporto de Guarulhos. Outra notícia interessante é que o monotrilho que deveria ser inaugurado agora em janeiro será inaugurado em março. Eu, a princípio, achei esse monotrilho estranho, porque aqui onde eu moro, o metrô chega dentro do aeroporto. Mas agora eu entendo que será até melhor, porque já haverá uma distribuição direto para cada terminal. Então isso é muito bom. Em Londres, por exemplo, o trem para em cada terminal, o metrô para em cada terminal. Então esse é até um sistema muito bom. Depois de pensar direito, eu falei, não, acho que é um sistema melhor lá para o aeroporto de Guarulhos. Então, boas notícias aqui do aeroporto de Guarulhos.
Agora, uma notícia interessante aqui, né? E até um pouco engraçada. Uma TV de Rondônia andou espalhando notícias falsas sobre a idade dos aviões comerciais que operam no estado. Isso faz parte de uma campanha. Algum tempo atrás saiu uma notícia que pessoas no estado estariam fazendo uma campanha de difamação contra empresas aéreas. E só para vocês terem uma ideia, uma aeronave com a devida manutenção pode voar aí até mais de 30 anos. As aeronaves que vão em Rondônia são as mesmas que vão em qualquer lugar do Brasil. Essa matéria maldosamente quis dizer que alguém escala os aviões mais velhos para voar para Rondônia, o que é um absurdo, como alguém chega a pensar uma coisa dessa, né? É um baixo nível jornalístico, infelizmente, né? E tudo isso é parte de um plano para atacar a reputação das empresas aéreas, e dessa vez não deu certo. A gente chama aqui nos Estados Unidos smear campaign, fazer falsa acusação, tentar tirar a reputação, né, de uma de alguém ou de uma empresa, né? Só para vocês terem uma ideia, a cada 2 anos os aviões passam pelo cheque C, que é um cheque muito grande que faz no avião, e a cada 6 a 8 anos as aeronaves passam por uma grande inspeção e manutenção. A aeronave é praticamente desmontada e todos os componentes são inspecionados e muitos são trocados, além dos cheques regulares, que é feito todo dia. Então, um avião com 14 anos de idade, ele pode ter acabado de fazer um cheque desses. Então, o avião está praticamente refeito, né? Quando ele passa por uma dessas manutenções. Está muito falsa essa ideia. O avião tem 20 anos, 25 anos. Esses aviões passam por manutenção muito séria de vários períodos. Então eles têm uma ótima manutenção. Não é carro, né? Mas infelizmente, nível jornalístico muito baixo por aí, né? Mas vamos em frente, fazer o quê, né? Agora, uma da American Airlines, 2 pneus de um Boeing 737 MAX 8 da American Airlines estouraram durante um pouso em Kingston e causou o fechamento do aeroporto. Foram 2 pneus do lado esquerdo da aeronave. E para variar, o aeroporto tem apenas uma pista, então tiveram que fechar o aeroporto. O pessoal de manutenção da American colocou uma mensagem dizendo que a aeronave teve um problema mecânico no pouso. Então não seria necessariamente um problema com os pneus, porque 2 pneus estourarem ao mesmo tempo, só por causa de problema no pneu, é raro. Os dois têm problema ao mesmo tempo, né? E uma causa comum, às vezes, é muito raro ter esses pneus que estoura. Causas que geralmente colaboram para isso, às vezes são superaquecimento, algum objeto na pista, que foi o caso do Concorde, um pneu desgastado, mas isso é muito difícil porque os pilotos, antes de voarem, eles fazem um walk-around, e uma das coisas que eles checam é se o pneu está tudo em ordem com o pneu, os mecânicos também checam o pneu, então é algo que é muito checado, é difícil escapar a todas essas checagens, né? Às vezes um problema na calibragem pode acontecer, mas vamos ver aí. E uma coisa interessante sobre pneu de avião é que tem uma coisa chamada fuse plug, né? O pneu ele é desenhado para não estourar, então ele tem uma parte que ele ajudaria a esvaziar o pneu. Se você põe muita pressão ali, ele esvazia e não estoura, que foi o problema do Concorde. O pneu estourou e a borracha funcionou como uma bala e perfurou a asa do avião. Então, isso é um problema de pneu estourar, porque aquela borracha com a força pode perfurar uma parte da fuselagem do avião. Então, por isso existe esse fuse plug, que ele ajuda o pneu a murchar em vez de estourar, né? Então, essa é muito interessante. Logo, logo vamos saber qual foi esse problema que teve no avião da América, mas esse problema também da pista única, né? Você tem um avião com problema no pneu e tem que fechar a pista, né? Agora uma da Boeing, né? Faz tempo que a gente não fala da Boeing. Ela recomeçou os testes do Boeing 777X, que estava parado desde agosto. O problema que foi apontado foi uma falha na estrutura de montagem dos motores. A ideia era começar as entregas em 2020, mas estão projetadas apenas para 2026. Os principais clientes dessa aeronave são a Emirates, Lufthansa e Singapore. A Boeing tem 481 encomendas desta aeronave. E só para ter uma ideia, a Boeing entregou 348 aeronaves em 2024, mesmo tendo vários problemas como greve. Mas a Airbus entregou 766, mais que o dobro. E uma coisa interessante da Airbus, que agora em 2025 ela deve entregar
o A321 XLR para American, JetBlue e Qantas. Então, algo muito importante aí. E uma coisa que muita gente está esperando agora é ver a expectativa com a mudança na administração da presidência dos Estados Unidos, se isso vai afetar alguma coisa na Boeing, como que vai funcionar o Departamento de Transporte e o FAA, nessa interação com a Boeing aí. E essa administração muito voltada para business, então acredito que deve apoiar a empresa para que melhore. Então vamos ver o que acontece aí. Uma interessante aqui dos Estados Unidos, a Southwest Airlines está quebrando um tabu de vários anos, né? A Southwest ainda, muita gente fala low cost, ela é uma low cost diferente e ela está passando por uma reformulação. Uma empresa de investimentos investiu nela e está interferindo na administração, achando que ela tinha muito mais potencial. E uma das coisas que ela está mudando é que ela está fazendo um acordo com a Icelandair para transportar passageiros para a Europa. A princípio, esses voos sairão do aeroporto de Baltimore, expandindo para Denver e Nashville. A Southwest faz a distribuição nos Estados Unidos e passa a parte internacional para a Icelandair. Só para você ter uma ideia, a Icelandair tem 43 destinos na Europa. E a Icelandair tem 42 aeronaves, encomendou o A320, o XLR, e ela tem o MAX 8, que ela está operando, que também pode usar o serviço de manutenção da Southwest aqui nos Estados Unidos. E a aviação é distribuição. Isso é muito importante. Uma das coisas que não deu certo com essas low cost transatlântica é que elas não tinham distribuição. E a rota que ela operava não tinha passageiro suficiente. Ou se tinha, passageiros que não pagassem as tarifas que realmente pagam as contas. Então, distribuição é muito importante. Você vê a Copa, o país é pequeno, eles vivem de distribuir. A Emirates distribui. Então é isso que faltava num desses acordos dessas low cost, era ter boa distribuição. Então a Southwest distribui nos Estados Unidos e a Icelandair distribui na Europa. Então vamos ver como vai funcionar essa fórmula e ela parece muito boa aí. Uma coisa para o futuro aí, quebrando um tabu da Southwest de vários anos, que está incluindo, vão incluir assentos premiums nos aviões, mudar o sistema de embarque também. Então vamos ver como é que funciona esse sistema aí nos próximos meses. E, finalmente, agora uma notícia da Europa, né? Está finalmente completa a aquisição de 41% da ITA, ex-Alitalia, por parte da Lufthansa, que pretende adquirir o resto da empresa no futuro. A Lufthansa investirá 325 milhões de euros na nova empresa. Essa aquisição vai criar um importante hub em Roma, que será muito importante para a Lufthansa. 59% da empresa ainda pertencem ao governo italiano. Mas uma coisa interessante é que para conseguir esse acordo, a Lufthansa teve que abrir mão de alguns privilégios. Um deles foi os slots em Linate, no aeroporto no norte da Itália, para outros concorrentes. Outra coisa é que a ITA não vai poder participar do Atlantic Joint Venture com a Lufthansa. Então tem mais ou menos uns 5 ou 6 itens que eles tiveram que abrir mão para conseguir esse acordo, porque a Comissão Europeia ela revê muito essa coisa de competição, é muito importante. Só para vocês terem uma coisa interessante, a empresa que mais voa para a Itália não é a Alitalia, é a Ryanair. Ela está servindo mais de 30 aeroportos. Então a Comissão Europeia vê muito isso. Todo merge, toda fusão tem sempre um preço. Alguém tem que dar alguma coisa para conseguir essa fusão. Teve um caso interessante da Delta, ela não fez a fusão com a WestJet, porque o Departamento de Justiça pediu slots em vários aeroportos importantes. No final, a Delta viu que não valia a pena. Então, uma fusão bem feita, dentro dos padrões normais, sem interferência política, deveria causar esse balanceamento. Você dá alguma coisa em troca para conseguir um benefício. Então, vamos ver aí, isso deve refletir no Brasil, o que vai custar essa fusão para que haja um equilíbrio na competição no Brasil e não deixe uma empresa com 60% e outra com 40%. Então, uma fusão bem feita, ela vai ter esse mecanismo de regulamento para criar uma competição justa e boa para o país.
Então, muito bom, muito obrigado. São algumas notícias da semana. Por favor, assinem o canal Asa. Se vocês tiverem amigos que gostam de aviação, passem o canal para frente. Se você tiver algum comentário, por favor, coloque seu comentário aqui, a sua opinião, muito importante. E leia também os comentários de outras pessoas que colaboram aqui. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.